O sequestro da Patrícia Bravanel, a filha do Silvio Santos, em agosto de 2021, foi um dos eventos mais impactantes e comentados na mídia brasileira. E não é para menos. O Silvio Santos, um dos maiores ícones da televisão do país, da história de toda a televisão do país, viu a sua família mergulhada em um verdadeiro pesadelo. O que começou como um crime aparentemente comum, se transformou em uma história de tirar o fôlego, cheia de reviravoltas e também que culminou em um segundo sequestro, se você se lembra bem, o sequestro do próprio Silvio Santos. E agora, com o filme Silvio chegando aos cinemas nessa semana, essa narrativa volta aos holofotes, trazendo à tona algumas questões sobre segurança, sobre fama e também sobre o próprio sistema judicial. Tudo começou no dia 21 de agosto de 2001, quando Patrícia Bravanel foi sequestrada em frente à sua casa em São Paulo. Na época, Patrícia tinha 24 anos e o seu sequestro gerou uma comoção gigantesca, como era de se esperar. A imprensa cobriu cada detalhe desse caso, também como era de se esperar. O responsável pelo crime foi Fernando Dutra Pinto, que, ao lado de dois comparsas, planejou o sequestro de forma muito meticulosa. Eles invadiram a casa da Patrícia, que foi levada e mantida em cativeiro por, eu acho que, se não me engano, uma semana inteira. Durante esse tempo, o Silvio Santos, apesar de ser uma figura pública com poder imenso, como também a gente já imagina, ele viveu o desespero de qualquer pai em uma situação semelhante, a impotência diante da segurança da filha. As motivações por trás do sequestro da Patrícia Bravanel, de acordo com as notícias da época, estavam ligadas a questões financeiras. O Fernando Dutra Pinto, que era o líder do grupo, vivia em uma situação muito precária e via nos sequestros uma oportunidade rápida de obter dinheiro. O alvo escolhido não foi por acaso. A fama do Silvio Santos, acumulada ao longo de décadas, fazia dele uma figura pública de extremo poder e extrema riqueza. Na cabeça dos sequestradores, sequestrar a filha de um dos homens mais ricos e influentes do Brasil garantia que o resgate fosse pago rapidamente e sem grandes complicações. O plano inicialmente parecia funcionar como previsto. Após o pagamento de R$500 mil, Patrícia foi libertada. E não foi só o sequestro em si que chamou a atenção, mas também a resolução do crime. O pagamento desse resgate foi feito e a Patrícia foi libertada no dia 28 de agosto. Até aí, tudo parecia, então, caminhar para um desfecho, na medida do possível, um desfecho bom. Bem ao largo daqueles crimes trágicos, que são tão comuns aos padrões da época. No entanto, a história tomou um rumo inesperado quando Fernando Dutra Pinto decidiu invadir a casa do Silvio Santos no dia seguinte à libertação da filha. Pois é, se você não lembra, isso aconteceu de verdade. O sequestrador, depois de ter recebido o dinheiro e libertado a Patrícia, ele simplesmente foi até a casa do Silvio Santos e fez ele de refém. Era como se essa trama tivesse saído diretamente de um roteiro de cinema. A mídia, é claro, foi a loucura e o país inteiro ficou ligado nas notícias esperando por cada novo desenvolvimento dessa história. Para quem não se lembra, isso aconteceu, se não me engano, 2 semanas antes das Torres Gêmeas, então foram dias muito tensos, A motivação do Fernando para ir atrás do Silvio Santos foi um pouquinho mais complexa. Ao contrário do que poderia se imaginar, o Fernando não estava interessado em um segundo resgate, ele não queria mais dinheiro. Em vez disso, ele estava em fuga, já que a polícia estava à sua procura após ele ter libertado a Patrícia. Eles descobriram que ele era o líder dessa organização e foram atrás dele. Desesperado, com poucas opções, ele viu na invasão da casa do Silvio Santos uma chance de usar o apresentador como um escudo humano. Ele acreditava que, mantendo o Silvio Santos como refém, ele poderia negociar uma fuga segura ou até mesmo a sua impunidade. Essa decisão, que sinceramente foi uma decisão impensada e desesperada dele, só agravou a situação e aumentou ainda mais a gravidade dos crimes que ele já tinha cometido. Afinal, durante a fuga dele, quando ele estava fugindo dos policiais, quando ele foi descoberto, ele matou 2 dos policiais e feriu mais um. Então a polícia já estava muito doida atrás dele. Na casa do Silvio Santos, o Fernando ficou por quase 7 horas mantendo o apresentador como refém. A polícia, como era de se esperar também, cercou o local todinho e a situação foi ficando muito tensa e estava tão tensa quanto um filme de suspense, por exemplo. Curiosamente, o próprio Silvio Santos manteve a calma, chegando a conversar com o sequestrador de uma maneira muito tranquila, quase como se estivesse mediando um dos seus programas. Isso é visto, inclusive, na série O Rei da TV de uma forma muito resumida, mas se você quer ver uma representação boa disso, assista a série. Mas é claro que isso não diminuiu a gravidade do ocorrido, mas essa postura contribuiu para reforçar a imagem do Silvio como um homem carismático, que conseguia manter o controle até nas situações mais caóticas. A solução
do segundo sequestro veio de forma pacífica, algo muito raro em casos como esse, né? Nesses casos mais tensos. O então governador de São Paulo, o atual vice-presidente Geraldo Alckmin, interveio pessoalmente nas negociações e com isso o Fernando se entregou, encerrando o episódio sem nenhum derramamento de sangue. Contudo, o impacto emocional e psicológico em Silvio Santos e sua família foi inegável. O trauma deixado pelo evento acompanhou todo mundo, todos os envolvidos por muitos anos. Apesar, né, de publicamente o Silvio Santos fazer piada, né, com essa situação. Tanto que tem um vídeo muito famoso dele falando sobre isso no Show do Milhão e fazendo piada com o próprio sequestro. Após a rendição e prisão do Fernando, a história dele acabou tomando um rumo trágico. Menos de um ano depois de ser condenado pelos crimes que ele cometeu nesse sequestro da Patrícia e do Silvio Santos, o Fernando morreu em uma cela superlotada no Centro de Detenção Provisória do Belém, em São Paulo, volta do final de 2002. A causa oficial da morte dele foi apontada como infecção generalizada causada por ferimentos não tratados, embora existam teorias que apontem para maus tratos e negligência dentro da prisão. A morte precoce do Fernando levantou debates sobre as condições dos presídios no Brasil e o tratamento dado para os detentos, especialmente em casos de grande repercussão como foi o dele. No fim das contas, o desfecho da vida do Fernando não muda o impacto que ele causou na própria vida do Silvio Santos e da família dele, da Patrícia, da Iris Abravanel, que é a esposa dele, porque essa história até hoje continua reverberando, né? Especialmente agora com o lançamento do filme Silvio, que é estrelado pelo Rodrigo Faro. Agora, quando a gente olha justamente para o lançamento desse filme, que está estreando nos cinemas essa semana, é impossível não pensar em como a narrativa desse sequestro é revisitada e dramatizada para as telas. Afinal, o filme busca explorar tanto a vida profissional quanto o pessoal do Silvio Santos e o sequestro de 2001 é um ponto crucial na sua biografia. Mas, como eu menciono na crítica do filme, que está aqui no canal se você quiser ver, a adaptação dessa história real não conseguiu entregar o impacto emocional esperado. O problema principal do filme, na minha opinião, é que ele não faz jus à intensidade do evento real. A escolha do Rodrigo Faro para interpretar o Silvio, por exemplo, foi uma decisão que no papel parecia funcionar, já que o Faro é conhecido por ser um showman, assim como o Silvio, né, de certa forma, mal comparando, vamos dizer assim. Mas infelizmente, a performance dele no filme deixa muito a desejar. O Faro tenta emular os trejeitos e a postura do Silvio Santos, mas em momentos-chave, especialmente durante as cenas do sequestro, que é o que a gente está falando nesse vídeo aqui, falta para ele a profundidade necessária para captar o terror e a tensão que o Silvio provavelmente sentiu naquela fatídica tarde. Além disso, o roteiro do filme peca em repetir cenas do passado de Silvio várias vezes, né? Como se tentasse martelar pontos que já estavam bastante claros para quem está assistindo o filme. Isso acaba quebrando o ritmo da narrativa e desvia a atenção do sequestro, que deveria ser o grande centro emocional dessa história. Se a gente for comparar o filme do Silvio Santos com outras produções baseadas em eventos reais mais ou menos similares, como por exemplo o caso Richard Jewell, né, que foi dirigido pelo Clint Eastwood em 2019, a gente consegue perceber a diferença gritante na maneira de contar uma história real. Enquanto Clint Eastwood, né, explora com sensibilidade e também com muita profundidade e complexidade dos eventos, né, que estão envolvidos na história que ele está propondo falar, o filme do Silvio Santos cai na armadilha de criar uma narrativa muito apressada e muito rasa, sem se preocupar em aprofundar as emoções dos envolvidos. Ao final, o sequestro do Silvio Santos e da Patrícia Abravanel foi um evento que marcou o Brasil. Foi uma história de medo, foi uma história de resiliência e, acima de tudo, humanidade. Infelizmente, o filme Silvio não consegue capturar isso de maneira eficaz. Em vez de fazer um retrato poderoso e emocionante de um dos momentos mais difíceis na vida do Silvio Santos, o que a gente tem aqui é uma dramatização muito genérica e que deixa muito a desejar em quase todos os aspectos. Talvez para quem não viveu os eventos de 2001, o filme até possa ser uma introdução interessante para a vida do Silvio Santos, né? Tem muita gente aí que é novinha e nem era nascida nessa época. Mas para quem acompanhou o drama real, como foi o meu caso, fica a sensação de que o filme apenas arranha a superfície de uma história que merecia ser contada com muito mais cuidado e com muito mais respeito. Você gostou desse vídeo? Se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe, comente e ajude o canal 5 Tons a chegar a mais pessoas. Um abraço para você e a gente se vê por aqui.